Abre comigo aí, João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto você abre aí, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus, a nossa alegria, em quem nos refugiamos, Deus. O Senhor é tudo que nós temos e somos, o Senhor é 3 vezes santo. Oh Deus, nós sabemos que somos pecadores, Deus, e nada temos de bom, Deus, que se aproveite. Pai, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco nessa noite, Senhor. Nos transforme a imagem de Cristo, nos faça viver, Deus, os teus propósitos, os teus planos, Deus. Que o Senhor ajude a tua igreja nessa noite a abrir mão dos próprios planos, Deus, da própria vontade, e fazer o que o Senhor deseja. Deus. Faz o que o Senhor deseja nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 João capítulo 6. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um trecho desse capítulo, e eu queria que você tivesse com o coração aberto. Eu sempre falo que a gente tem que ler um texto bíblico nos colocando naquele texto, mas não. A gente sempre se coloca do lado bom, a gente sempre se coloca do lado de Jesus ali. Mas o meu convite sempre é para que você veja o que essas pessoas fizeram e reflita: será que eu que estou fazendo isso? Será que eu que estou duvidando? Será que eu que sou incrédulo? Porque você vai tirar muito mais proveito dessa mensagem do que se você só ficar olhando e falando assim: essa pessoa aqui do meu lado que precisava ouvir isso. Nossa, o meu marido não veio, a minha esposa não veio, ela que precisava ouvir isso. O meu pai, a minha mãe que precisava ouvir. Não, quem precisava ouvir, veio. Amém? Amém. Então, João 6, versículo, nós vamos iniciar aí no 22. João 6, 22, fala assim: no dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede.
Todavia, como eu vos disse, embora tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Gente, esse texto tem martelado a minha cabeça há muitos dias já, e eu queria que a gente fosse através dele e a gente fosse junto refletindo sobre alguns trechos. O primeiro trecho que eu queria que a gente parasse é que as pessoas, a multidão, foi até Jesus e perguntou para ele: quando o Senhor chegou aqui, a gente não viu barco, a gente não viu como que o Senhor deslocou de lá para cá, o que aconteceu? E uma das coisas que eu amo de Jesus é que ele não responde o que as pessoas querem que ele responda. Ele chegou e já falou direto: vocês estão aqui não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. O contexto aqui, gente, ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães, e essa multidão que estava seguindo, procurando ele, tinha acabado de encher a barriga com o pão que Jesus tinha multiplicado e os peixes. E Jesus fala: vocês estão aqui por causa do pão, não é por causa de mim, não é por causa dos sinais. E a gente viu que eles já ficaram desestabilizados. Eles foram questionando mais a Jesus. E a primeira reflexão que eu quero fazer é exatamente aqui. Nossa geração é uma das gerações mais despreparadas para ouvir verdades. Existem vários exemplos na Bíblia que as pessoas também não gostavam de ouvir verdade. O povo no deserto já era assim, né? Eles estavam lá, cuidados por Deus, eles tinham acabado de ver o mar se abrindo, os cavaleiros que estavam atrás dele querendo matar eles, querendo levar eles de volta para o cativeiro, morreram afogados, depois que eles passaram a pés secos, e eles chegaram no deserto e fizeram o quê? Começaram a reclamar. Moisés demorou um pouquinho no alto do monte. O que eles fizeram? Já pegaram um bezerro de ouro lá e começaram a adorar, e começaram a... Eles não querem saber, eles não querem lidar com os fatos. É difícil passar pelo deserto? Eles estavam na terra lá, comendo melhor? Estavam. Mas Deus estava levando eles para a terra prometida. E aí, olha só, o Salmo 78 fala exatamente dessa ingratidão desse povo. O Salmo 78 inteiro praticamente fala, eu não vou ler ele todo aqui, mas fala assim, está falando, né, do 1 ao 7 fala de um homem abençoado que vai viver nos caminhos do Senhor. E aí a partir do 8 ele fala assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram aliança com Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceu o que ele tinha feito, as maravilhas que eles tinham mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados na terra do Egito, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo à noite, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra, fez sair regatos e fluir água como um rio.
Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo-o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir a carne ao seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Enfim, o salmo inteiro é mostrando a ingratidão do povo. Então a ingratidão, a gente lidar diretamente com Deus e ser ingrato, é antigo. Em Atos 7, Estevão, um dos homens mais sensacionais do Novo Testamento, foi apedrejado. Por quê? Porque ele só falou verdades. Eles chamaram ele para explicar, armaram contra ele, falaram que ele estava blasfemando. Aí ele foi colocado diante das autoridades. O que Estevão fez? Chegou lá e fez um resumo do Velho Testamento. Falou isso aqui, que o povo estava lá e não queria a presença de Deus, que eles foram ingratos e que Deus fez tudo e salvou eles e tal. E no final, ele ainda chegou e falou assim: qual profeta que vocês não mataram? Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês mataram inclusive o profeta que previu a vinda do Messias, o justo, aquele que vocês traíram e mataram. O que aconteceu com ele? Logo em seguida, começou a ser apedrejado. O ser humano, de maneira geral, ele não quer ouvir verdades. Ele quer ouvir o que ele quer. E quando eu digo que a gente está numa geração pior ainda para isso, é porque hoje a gente vê no mundo todo tipo de discurso. Quem já ouviu falar sobre o termo pós-verdade? Alguém já ouviu falar sobre a pós-verdade? Ninguém, não é possível. Pós-verdade, gente, nós estamos vivendo na época da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a narrativa da pessoa. Não importa mais os fatos objetivos. Os sentimentos e as emoções dela contam muito mais. E assim que vai se construindo narrativas em cima de narrativas, e você está igual um cego em tiroteio na guerra cultural, coisa que eu já falei aqui outras vezes. Então tem narrativa em cima de narrativa, não sendo construída em cima de fatos, mas em cima de emoções. E aí, quando você chega com a verdade, as pessoas falam: não, você está errado, porque eu não sinto assim. As ideologias que tem por aí, ideologia de gênero, é isso. Segundo eles, tem mais de 96 gêneros diferentes. Gêneros sexuais, eu não sei nem como é que fala, sinceramente, essas coisas, não sei nem... Mas dizem que tem 96 gêneros, que a pessoa pode escolher entre 96 gêneros. Por quê? Porque não importa o fato objetivo, o cromossomo, a biologia. O que importa é como eu me sinto. Eu me sinto assim, então eu sou assim. E aí chega Jesus e chega para esse povo e fala assim: vocês estão aqui por causa de outra coisa. A intenção não era me ver, porque os sinais, eles atestam a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus. Ele fazia sinais e maravilhas. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Se você voltar um pouquinho antes, ele tinha acabado de curar ali no tanque de Betesda. Ele estava fazendo um milagre adoidado ali. E no início do capítulo 6 fala que o pessoal foi acompanhando ele, as multidões iam acompanhando. Então muitos desses que estavam ouvindo ele agora tinham visto não só a multiplicação dos pães, eles tinham se fartado, mas eles já tinham visto outros milagres ainda antes. Logo antes desse texto, ele andou sobre o mar, que eles não viram Jesus entrando em nenhum barco. Jesus foi até o barco andando sobre as águas. Ou seja, eles tinham sinais de sobra para adorar Jesus, mas eles estavam o quê? Focados no alimento físico, na necessidade dele. E gente, é aqui que muitos caem
dia após dia. Você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua provisão, você tem que fazer um investimento legal, faz isso, faz aquilo, planeja o futuro, planeja o que você vai fazer, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar para alguém, você vai estudar para conseguir um emprego melhor, um salário melhor. Ótimo, gente, maravilha, isso você tem que fazer. Agora, quando você quer se sentir seguro em alguma coisa dessa terra, é aí que começa a sua ruína, é aí que você começa a cair. Tem gente que olha e fala assim: olha, eu tenho um grande império construído, eu estou tranquilo. Esse seu império vai começar a ruir agora. Qualquer coisa que você se baseia, se ancora e fala assim: aqui nesse lugarzinho eu estou seguro, eu vou seguir a Jesus porque eu vou lá comer mais um pãozinho, porque quem sabe eu não fico com fome, talvez dê até para eu botar um na borda do meu manto aqui, para eu não sentir fome mais tarde. Eu vou seguir esse homem porque pão não vai me faltar, então eu acabo ouvindo o que ele tem para dizer lá. Às vezes esse é você hoje, e às vezes o que você acha que é ansiedade, o que você acha que é depressão, o que você acha que é um transtorno mental, às vezes você está simplesmente precisando falar assim: Senhor, eu não tenho segurança em nada nessa terra, leva meu emprego, leva minha loja, leva meu comércio, faz o que o Senhor quiser, mas eu quero te adorar pelo que o Senhor é. Eu não tenho segurança nessa terra, eu não tenho segurança nessa terra. Às vezes você fala assim: não, mas eu não vi milagre, eu não vi Jesus multiplicando o pão. Meu irmão, você crê que Jesus é o Filho de Deus e te salvou e morreu na cruz para pagar um preço que você não poderia? Não existe milagre maior do que esse. Não existe milagre maior do que isso. Você já tem visto milagres, sim, dia após dia. Eu até compartilhei na célula essa semana aqueles programas de madrugada, né? Aqueles programas gospel de madrugada. Uma vez eu vi um corte na rede social, o cara falando assim: vem aqui todo mundo contar as bênçãos. Aí vinha um e falava assim: não, porque eu ganhei um lote, eu ganhei uma causa na justiça, porque eu ganhei um carro e tal, não sei o que. Aí chegou uma irmãzinha lá e falou assim: não, porque Jesus me salvou, eu fui transformada. Aí o pastor: beleza, irmã, mas conta a bênção agora. Às vezes essa irmãzinha somos nós, gente. Você perdeu a alegria da salvação? Você perdeu a alegria de falar assim: Ele me transformou, eu sou uma nova criatura, eu mereci o inferno, não tem nada em mim que se aproveite, mas Ele foi até a morte, até a última gota de sangue, e me tirou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você consegue se deleitar nisso todos os dias? É isso que Jesus está querendo para você. Ele não quer que você se prenda, se segure nas coisas do mundo. Tudo o que é tesouro para você, provavelmente Deus vai dar uma cutucadinha, provavelmente vai balançar, exatamente para você chegar no ponto que você fala assim: eu não tenho nada mais, só Jesus. Aí vai ser o seu melhor momento com Deus, amém? Vai ser a coisa que Ele está esperando desde sempre. E muita gente hoje em dia, pessoal, a gente fala as verdades, a pessoa não aceita. Se você chega para uma pessoa e fala assim: ei, você está errado, a pessoa começa a procurar formas de te atacar, começa a procurar formas de se justificar, ou elas desanimam. Ah, essa palavra é muito dura. Ah, mas é porque assim, eu já tentei e aí não dá. Ah, mas você não sabe. Uma coisa que a gente escuta muito é: mas você não conhece a minha esposa.
Eu só tenho uma coisa para dizer, gente. Esse tipo de atitude não é o tipo de atitude de um ministro de Deus, de um filho de Deus, de um líder que está ali falando assim: cara, eu quero honrar o meu Senhor, eu vou fazer o que for, custe o que custar. Eu estou errando, amém, vamos lá, vamos consertar. Como que eu conserto? Eu quero fazer um curso, eu quero ler um livro, eu quero fazer alguma coisa. O que eu faço? Os que fazem isso com a gente, aí às vezes desanimam no próximo passo. Olha, você tem que orar e ler a sua Bíblia todos os dias. Tá bom, pastor, tá bom então, beleza. Por quê? Porque estava querendo um passo a passo. Ó, você pega, faz isso, isso e isso, e pronto, seus problemas se acabaram-se. Isso não existe, gente. Não existe, não existe. É igual aquele povo na internet que fala que você vai ficar rico em 30 dias. Mude o seu mindset e faça e você vai ficar rico. Esse tipo de coisa não existe. Na vida espiritual isso não existe. No casamento isso não existe. É dia após dia, dentro do processo, fazendo a coisa certa, mesmo que você não veja resultado, mesmo que o outro não esteja fazendo a coisa certa, mesmo que seu chefe não faça a coisa certa, mesmo que você não veja resultado amanhã, nem depois da manhã, nem ano que vem, você está fazendo a coisa certa, você está dentro do processo que Deus está te guiando, você está com algum conselheiro do seu lado, alguém de Deus, amigo seu, que conhece seu problema, conhece a sua história e está te ajudando, está abrindo seus olhos, está te exortando, está falando assim: ei, você está indo para o caminho errado. É exatamente aí que você tem que estar. Muita gente hoje aqui sentada aqui, ó, muita gente vendo em casa, muita gente que não veio, que está dormindo uma hora dessa, muita gente está casado e o cônjuge está desesperado e a pessoa nem sabe. Às vezes as mulheres conversam com a minha esposa e elas falam: eu não sei mais o que eu faço. Aí eu falo assim com a minha esposa: então o que é? Me fala. Ela fala: não, eu não posso falar porque ela pediu para eu não falar, porque se falar meu marido vai ficar bravo. E aí vem para a igreja, toma um banho, passa um perfume, fica de boa aqui, como se estivesse tudo bem, ótimo, legal. Você sabe, marido, que o Senhor vai te pedir contas da sua esposa lá em cima? O Dr. John Piper falou assim: você pode ser o que quiser, mas se você não for um bom marido, você não é um cristão. Lida com seus problemas. Não empurra nada para debaixo do tapete. Levanta a mão e fala assim: ei, eu preciso de ajuda. Líder de célula, pastor, alguém me ajuda. Eu preciso de ajuda, meu casamento está horrível. E eu estou vivendo dia após dia parecendo que está ótimo. Muitas vezes, gente, a gente se espanta. Uma mulher, um homem com as malas na porta, indo embora. Aí a gente fala: que isso? Aí o marido fala: ela vai embora. Falo, mas estava ruim? O que estava acontecendo? Pastor, a gente estava passando uns problemas. Há quanto tempo? Uns 2 anos. E ninguém sabe. Por quê? Porque um não quer desagradar o outro, não quer contar, não quer expor, e vê o casamento acabando do nada. Eu não ia falar de casamento hoje, eu estou falando não sei porquê, então amém. Amém? Ai. E aí Jesus já aponta para o foco deles, o foco que deveria ser o foco deles. Vocês não estão me procurando por causa dos sinais, não estão procurando por causa da presença, que vocês querem ficar do meu lado. Vocês estão me procurando por causa de alimento, ou seja, segurança, coisa física desse mundo aqui. Vocês não querem mais um pão, vocês querem a segurança de ter sempre o pão. E a forma de ganhar esse pão é qual? A forma de ganhar esse pão é você trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque Deus colocou o seu selo nele. Ou seja, o que ele está falando assim? Para de olhar para o resultado, para o que eu posso fazer, e começa a olhar para mim.
Para de olhar para a minha mão e começa a olhar para o meu coração, para a minha cara, e vamos ter um relacionamento. Você consegue agradecer quando você recebe uma bênção? Aleluia, conseguiu uma promoção, conseguiu um emprego, saiu aquele dinheiro, nossa, ganhei isso, ganhei aquilo. Excelente, faça isso. Mas você consegue todo dia, orar e botar o seu joelho no chão pelo menos 10, 15 minutos e passar 15 minutos com Ele? É disso que Ele está falando aqui. É disso que Ele está falando. Você consegue colocar o seu carro à disposição dele para que Ele indique uma pessoa, um amigo, um irmãozinho, quem quer que seja, para você ofertar o seu carro? Ou se não, não, meu carro eu preciso dele, meu Deus do céu, não, meu carro é meu carro, se eu tivesse 2, aí eu faria isso. Não, o seu único carro, a sua casa, o que quer que seja. Não estou falando para você dar para ninguém, não. Eu estou falando, você consegue colocar diante de Deus e falar assim: não é meu, Jesus, a minha segurança não está nisso aqui, não. Não está nisso aqui. A minha segurança está no Senhor. Se for para dar essa casa, esse carro, se for o que for para fazer, se for para mudar para o Japão, para a Indonésia, para onde for, eu estou à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro. Você cantou? Você cantou? Eis-me aqui, com tudo. Ou eis-me aqui, desde que não me tire da minha zona de conforto, Jesus. Olha lá. O Senhor sabe que assim, eu gosto muito disso, daquilo. Então, não mexe muito não. Esse eis-me aqui, Jesus está agradecendo, pessoal. Esse eis-me aqui, Ele vai falar assim: amém, irmão, fica aí, fica tranquilinho aí. Não precisa se estressar não. Você crê em mim, você vai ser salvo, mas beleza, fica de boa aí. Ele tem muito mais para nós, mas nós queremos, o nosso papel é se posicionar, falar assim: eu quero, Jesus, abre as portas do céu, abre oportunidades, pode me colocar, me molda de acordo com o que o Senhor quer. Ou você vai continuar assim: não é comigo, não sou eu, não, eu preciso, assim, eu vou acabar o meu curso, sabe, aí eu vou me mergulhar mais nas coisas de Deus. Não, é porque no meu trabalho está muito apertado esses tempos, aí eu não vou mergulhar nas coisas de Deus agora, sim, mas segundo semestre as coisas vão melhorar, sabe? Não, porque agora eu estou assim trabalhando mais, porque eu tenho que comprar uma casa. Gente, todas essas coisas são lindas, mas nada disso deve impedir você de mergulhar em Deus agora, hoje. Hoje, é para já. Nós não sabemos se vai ter segundo semestre. Ninguém aqui sabe se vai ter segundo semestre. Será que vai ter segundo semestre para você chegar e falar assim: opa, será que você não é aquele insensato da parábola que fala assim: eu vou construir um celeiro maior para juntar tudo que eu estou produzindo, e aí eu vou falar assim: uau, eu tenho segurança. E aí Deus vai falar para você assim: tolo, mal sabe você que amanhã vão pedir a sua vida. Aí eles seguiram, né? Eles questionaram Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eu não sei vocês, mas eu achei essa pergunta meio, aquelas perguntas assim, sabe? Tá bom, então o que faremos, né? Para herdar o reino de Deus. Gente, a gente vê isso direto hoje em dia. Você não vê pessoas, em geral, arrependidas, falando assim: meu Deus, o que eu estou fazendo no meu casamento? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que mudar? Me ajuda, me ajuda. Meu Deus, eu preciso de mudar. Você vê pessoas assim: tá acontecendo isso, o problema é ela. O que eu faço, pastor? A vontade que dá é falar assim: com essa atitude, você vai para casa dormir, vai jogar a bola, vai tomar um banho, faz o que você quiser, porque com essa atitude nada vai mudar. A gente tem que entender que a situação, gente, a responsabilidade é nossa. E a gente se comporta muitas vezes de forma imatura e sempre esperando o outro. Não, mas é porque ele tem que mudar, não porque ela tem que mudar, não porque
eu estou esperando um posicionamento do meu chefe falar isso, falar aquilo. Eu estou esperando. Eu estou esperando quer dizer, eu não quero assumir responsabilidade. Eu sou acomodado e quero ficar na zona de conforto. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Na hora que você chega e fala assim, meu casamento está horrível, e eu não vou aceitar isso. Eu sou um filho de Deus, eu sou pecador, eu tenho um monte de erro. Mas chega aqui, mulher, chega aqui, marido, vamos resolver isso aqui, porque eu te amo. Eu quero viver diante de Deus de uma forma limpa. Eu quero que a gente viva bem. Vamos lá. A hora que você pega seus filhos e fala assim, eu errei com vocês, me desculpa, agora vamos recomeçar. Eu amo vocês, eu quero o melhor futuro para vocês. Quando parece que tem sangue na veia, mas hoje parece que não tem sangue na veia. Parece que está todo mundo assim, vai, tá bom. O que eu faço, pastor? Fala aí, o que eu faço? Eu tenho que continuar tentando mesmo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para acabar com esse problema logo, assim, agora, hoje? Tem não, meu amigo, não tem. O que tem é processo. Você quer entrar no processo? O processo demora, é chato, é custoso, mas resolve. Você quer uma pílula que você toma e entra numa matrix que vai resolver seus problemas? Não existe. Inclusive você escolheu a pior religião que existe, que é o cristianismo. Cristianismo, para a gente acomodada, é a pior religião que existe. Pior. Era muito melhor você escolher qualquer outra. Mas o cristianismo é a religião que te fala assim, olha, você não precisa fazer nada. Eu te dou tudo de graça, só se posiciona. Aí esse posicionamento é diante dele, você não consegue fingir. Você quer viver como se fosse fácil, mas diante dele você não está posicionado. Imagina você no dia do julgamento lá, e ele te falando assim, e aí? E aquela mulher que eu botei na sua mão? E aquele trabalho? E o chamado que eu te dei? E eu disse assim, eu estava construindo minha casa. Ô Senhor, é porque eu estava pensando assim, sabe? É porque eu estava muito ansioso aquele dia, aí eu não fiz. Aí, naquela época lá, a minha mulher estava me perturbando. É sério que você acha que você vai ter esse tipo de contato com o Senhor quando você estiver de frente com Ele? É por isso que não dá para você fingir. É por isso que não dá para você ter uma vida de fachada. Você consegue. Você consegue enganar os irmãos, você consegue enganar o pastor, os pastores, o seu líder de célula, você consegue enganar quem você quiser, mas você não consegue enganar Deus. A hora que você tiver que prestar conta para Ele, você não vai conseguir mentir, você não vai continuar conseguindo fazer o seu papel de está tudo bem, deixa para lá, depois a gente resolve. Não, hoje não. Eu estou vendo um monte de milagre, eu estou vendo Jesus agir, as pessoas à minha volta, elas estão vivendo o agir de Deus, eu estou vendo Deus mover na igreja, tem tanta coisa acontecendo. Eu fui no Vida Vitoriosa e vi anjo lá subindo e descendo, e foi lindo, e meu Deus do céu, mas transformar, não, transformar é processo, não, obrigado, não, esse negócio de dia após dia, não, obrigado, não quero. Vou te falar, cuidado, porque é no processo que as coisas acontecem, é no processo que você cresce, é no processo que Deus age, que Deus vai te moldando para você ser uma pessoa que Ele pode jogar mais desafios na sua mão mais para frente, e aí vem desafios e você vai crescendo, e desafios e você vai crescendo. É assim que funciona a vida com Deus. O meu filho, ele tem 10 anos e ele pegou o cubo mágico essa semana para fazer, e eu estou vendo ele lá. E aquele negócio de cubo mágico eu não tenho ideia como é que faz, né? E tem toda uma técnica para aquele negócio, não é ir tentando não. E ele estava lá. Papai, estou quase conseguindo fazer um lado. Aí faltava só uma cor de um lado para ele acertar todas no vermelho lá. E eu pensando assim, gente, mas na hora que for arrumar os outros vai bagunçar o vermelho todo, né? Eu não tenho ideia como é que funciona esse negócio. Aí eu falei para ele assim, filho, pega o YouTube aí e vai ver um vídeo de alguém ensinando a fazer. É bom depois você me ensina. Inclusive que eu também não sei. Aí ele, papai, eu vou tentando mais um pouco aqui. Falei, tá bom. E ele estava lá, semana toda tentando.
Papai, aqui eu não consigo terminar um lado. Eu falei, você já viu quantos vídeos para aprender a fazer o cubo mágico? Não, ainda não vi não, mas eu vou ver. Eu falei, tá bom, então vai lá e vê. E ele tentando. Aí ontem, eu estava fazendo uns negócios lá em casa, na hora que eu passei na televisão, assim, ele estava vendo um vídeo de cubo mágico. Aí eu falei assim, agora você vai aprender. E os vídeos, não é tipo assim, você pega assim e faz, não. Ele ensina um processo, uma lógica, uma técnica que você vai aplicando, fazendo, entendendo, e vai conseguir montar o seu cubo. Todas as cores. O meu filho, simplesmente, é um exemplo entre nós aqui. A gente prefere bater no cabeça, na raça, do que parar e falar assim, Senhor, qual que é a sua maneira de fazer isso? Eu quero ser presidente do Brasil. Tá bom, filho, o primeiro passo é esse pequeno passo aqui, ó. Não, o senhor não entendeu, eu quero ser presidente do país. Pois é, o primeiro passo é isso aqui, ó. É muito difícil, não vai dar. Não, o Senhor me abandonou. Não. É assim que a gente faz, gente. É assim que a gente faz. Versículo 30. O 29. Aí, o 28 foi a pergunta, né? O que faremos para realizar as obras de Deus? Pergunta capciosa ali. Jesus fala o quê? A obra de Deus é essa, que creia naquele que por ele foi enviado. Crer, gente, não é uma coisa que você pega assim e fala, crie, pronto, legal, crie, tá pronto. Não, crer é um processo. Jesus tacou um processo para eles. Falou, creia, viva a sua vida de maneira com que o pão que Deus fez descer do céu seja o seu Senhor diariamente. Tome a sua cruz e siga Jesus diariamente. Aí eles, versículo 30, o que eles falaram? Por esse motivo o desafiaram. Viu como é que a outra pergunta do 28 era uma pergunta maldosa? Na 30 já fala, por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Gente, o povo com a barriga cheia de pão que eles acabaram de comer, que Jesus tinha acabado de multiplicar, perguntando para Jesus, cadê os sinais? Como é que eu vou crer no Senhor se não tem sinal? Alguém aqui já comeu pão enviado por Jesus? Toda a refeição que você põe na sua boca foi enviada por Jesus, gente. Tudo. Faz assim comigo já. Esse respiro você pegou emprestado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dele. Nós não podemos ser igual esse povo de chegar e falar assim, faz sinais, faz maravilhas. Tem gente que corre atrás de profeta. Tem um profeta na igrejinha tal ali, eu vou ali para ouvir os mantos. Não faça isso, gente. O recado que Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Você não precisa ficar correndo atrás de profeta, você não precisa ficar correndo atrás de sinal. O que a Bíblia diz sobre sinal? Os sinais acompanharão os que creem. Os caras tinham acabado de ver os sinais de Jesus e estavam questionando, qual o sinal que o Senhor vai fazer? Mas aí volta a raiz do nosso pecado, a raiz do nosso problema. Você passa uma dificuldade, aí Jesus vai lá e te molda naquela situação, te deixa na forja lá, para você ser forjado, e no final de tudo Ele vai e dá o alívio, dá o escape, resolve o problema, te consola, faz o que Ele tem que fazer. Aí em vez de sair dali assim, forte, desejoso de fazer a obra de Deus, e falar assim, eu vou ser cura nessa área, porque Deus me curou. Eu queria fazer doideira com a minha vida e Jesus me curou, agora eu vou ajudar quem está querendo fazer doideira. Eu tive à beira do divórcio e Jesus transformou a minha casa, então eu vou ajudar casais. Não, aí a pessoa continua com medo. Olha, eu consegui esse emprego
então agora eu tenho que me agarrar a esse emprego, porque esse emprego é a minha fortaleza. Eu andei desempregado, e aí Jesus foi lá, abençoou, Ele que me trouxe esse emprego, amém, aleluia, glória a Deus, mas agora a minha segurança é Ele. Não, Jesus, não mexe nesse emprego, não, eu não posso perder, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, eu estou falando isso aqui para mim, por experiência, eu vivo isso, eu preciso lutar essas lutas todos os dias, e é por isso que vez após vez, é por isso que dia após dia a gente fala aqui em cima. Gente, sem vida de oração, sem vida de leitura, de jejum, de se abrir com alguém, de resolver seus problemas, de parar de esconder pecado, de parar de esconder problema, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. É muito difícil. É muito difícil. Você precisa abrir a sua vida para Jesus e desejar a transformação que Ele tem para fazer em você. Aí, a partir do 31, os abençoados lá falam: nossos pais comeram maná do deserto. Jesus fala: não foi Moisés que deu aquele pão, foi meu pai que deu aquele pão. E o meu pai vai dar o pão, o verdadeiro pão do céu. Aí eles disseram: dá-nos desse pão, Senhor. Aqui eu senti sinceridade nesse povo. Aqui eu realmente acho que eles se tocaram e falaram assim: dá-nos sempre desse pão, Senhor, nós queremos. Tanto que é a última frase que fala do povo. Eu acho que depois dali eles se convenceram. E aí é o que eu quero falar para você. A gente chegou até aqui exatamente para que você pegue essas palavras de Jesus e ponha em prática na sua vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora tenhais visto, ainda não credes. Jesus estava dando ali uma exortada naquele povo, e Ele está dando uma exortada hoje na gente. Você tem visto sinais, você tem visto maravilhas, você tem visto a mão dele, mesmo quando a situação não se resolve do jeito que você quer. Nada sai do controle dele. Você teve uma grande tristeza, você teve um problema grave, você está passando uma luta, uma dificuldade, um deserto. Ele não perdeu o controle, Ele não perde o controle. Ele está falando para a gente que Ele é o pão da vida. Quem vai até Ele nunca mais vai ter fome. O que Ele falou lá em João 8,32? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que tem gente que já sabe da Bíblia e não é liberta? Por quê? Por que tem gente que tem Jesus como o pão da vida e ainda tem fome? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecerão é intimidade. Esse conhecerão é a palavra que era utilizada para o ato sexual do casal. Esse conhecerão é uma intimidade máxima, profunda. Não é um conhecerão assim: vamos procurar saber, vamos ouvir dizer, tá bom. Não, é conhecerão a verdade. Quem que é a verdade, Jesus? Gente, a verdade não é uma coisa, não é um objetivo. A verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Conhecerão a verdade intimamente, profundamente. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Jamais terá fome. Mas então eu vou parar de pecar? Não. Mas eu vou parar? Não. Você continua humano. Você não é um anjo ainda.
embora tenha essa carinha aí bonita. Você não é um anjo ainda. Mas você vai entrar num lugar que Jesus é o meu pão da vida. Meu Deus, está acontecendo algo terrível. Está doendo, está difícil. Mas Jesus é o meu pão da vida. Eu não tenho fome. Eu tenho a mentalidade de filho. Os problemas vêm para que eu possa crescer e para que eu possa resolver. O problema de quem tem fome é a mentalidade de servo. O servo fala o que assim? Eu construí, eu estou aqui, eu fiz, eu quero, eu tenho direito. O filho fala o que? Tem problema? A responsabilidade é minha. Eu quero resolver. Eu quero ser resposta de oração. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero poder olhar para Jesus e falar assim: eu te amo, Jesus, e eu estou vivendo a minha vida com tudo que eu tenho para o Senhor. Manda prova, Jesus. Manda tribulação, deserto, que eu estou aqui para enfrentar. Porque eu quero ser transformado, eu quero ser melhor para o Senhor a cada dia. Aí vai vir tribulação, vai vir deserto, vai vir problema, vai vir dor. Tem gente nessa igreja aqui que enfrentou dor que eu não consigo imaginar. A dor vem, gente, a tristeza, a dificuldade, ela vem. Mas é aí que você põe o joelho no chão e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que ele me mate, eu o louvarei. Eu o louvarei, não importa, porque ele é tudo para mim. Porque ele é a razão da minha vida. Ele é o meu pão. Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Mas ao invés disso, a gente vê cristão postando signo no Rios. A gente vê as pessoas parecendo que não tem nenhuma esperança quando vem a dificuldade. Chora, esperneia, eu vou desistir de tudo, eu não consigo, e Deus esqueceu de mim. Não! Nós temos a esperança maior, nós temos o pão da vida, nós temos toda a esperança que existe nesse mundo. Jesus morreu no seu lugar para te dar vida, para pagar o preço que você não poderia pagar no seu lugar, para que o seu pecado não te levasse de encontro à ira de Deus. O inferno está preparado para todos aqueles que não têm o perdão de pecados. E Jesus foi lá e limpou o seu pecado, pagou o seu preço. E a Bíblia fala que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu te desafio a achar um versículo na Bíblia que fala assim: viva um cristianismo light, viva um cristianismo de domingo, abre a Bíblia de vez em quando, fique em cima do muro que tá bom, vai devagarinho. Não existe essa coisa de levantar a mão e falar assim: eu fui tocado, amém, e pronto, agora estou salvo. Não, é um caminhar, é um processo, é uma vida entregue dia após dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. O louvor pode subir aqui, por favor. Ele é o verdadeiro pão do céu. Hoje, faça uma análise da sua vida com sinceridade. Com sinceridade. O que tem sido segurança para você além de Jesus? Se você pensar rápido, talvez você não vai encontrar. Mas pensa devagar. Está difícil? Pensa da seguinte maneira. Pensa o seu carro sumindo agora, vai. Você não tem mais seu carro, nem o dinheiro dele, nem nada. Pensa você sendo demitido, sua empresa fechando, alguém que está do seu lado que não vai estar mais. Pensa nisso agora. Que é muito fácil a gente falar que não é o tesouro, mas e quando a gente perde? Aí que a gente vê que era tesouro sim. Se você não fizer essa reflexão, gente, é só você que vai perder.
Nada na vida do irmão ao seu lado aí vai mudar. Mas se você não fizer, nada na sua vida também não vai mudar. Eu entrei por aquela porta aqui hoje, cheio de desejo de ser transformado, de ser melhor para Deus. E eu consigo pensar um monte de coisa que eu quero, que eu preciso mudar para ser alguém melhor para Deus, para viver os planos de Deus, os propósitos dele para mim. Eu creio que cada um aqui também está assim. Às vezes você não quer mexer numa caixa de marimbondo que está na sua vida. Nossa, mas se eu mexer nesse problema, vai me dar muito trabalho. Se eu confessar tal coisa para minha esposa, ela vai ficar muito brava. Se eu falar isso para o meu marido, ele não vai me perdoar. Mas é melhor do que você viver com isso. É melhor do que você continuar frio. É melhor do que você continuar com essa barreira entre você e Deus. Coloca tudo às claras. Chama alguém maduro espiritualmente, um cristão, que você tenha intimidade, que você tenha a mínima afinidade, e fala: ei, eu preciso de ajuda. Entra dentro do meu relacionamento aqui que está prestes a acabar. Me ajuda na minha empresa, que eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou falir. Me ajuda no relacionamento com meu pai, porque eu estraguei tudo. Ele estragou tudo e eu não sei mais, eu não quero viver sem meu pai. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sou aquele pregador chato que fica falando assim: não continua como está. Era muito menos desgastante para mim chegar aqui e pregar assim: gente, está tudo lindo, maravilhoso, vocês são o centro do coração de Deus, amém. Mas eu prefiro chegar aqui e falar coisas para você sair daqui com a cabeça queimando. Falar coisas para você sair daqui assim: eu preciso mudar, eu quero ser diferente. Se uma pessoa já fizer isso, para mim já está suficiente. Porque para passar a mão na cabeça, para elogiar, você tem um monte de gente aí. Eu posso fazer isso quando descer aqui, eu falo que seu cabelo é bonito, que você é legal, e está tudo certo. Agora, eu quero que você se posicione de maneira que Deus possa te transformar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.